Olá, a paz de Deus. Eu agora estou aqui na minha casa, aqui no pomar da minha casa, aqui no quintal, e a minha humilde casa, né, está em obra, mas eu fico sempre feliz, sempre tendo paciência, sempre muito agradecida a Deus. É assim que eu vou vivendo a minha vida, confiando em Deus e sempre acreditando que a gente precisa estar sempre tendo paciência e esperança, né? E vivendo também sonhos também que a gente quer realizar na nossa vida. Isso é muito bom. E agora, nesse momento, eu quero aqui falar sobre algo assim que para mim, né, assim, da minha experiência. Eu agora estou assim aprendendo cada vez mais ainda, porque muita coisa, assim, a gente aprende, às vezes tem momentos até na dor mesmo, no sofrimento a gente aprende muita coisa, porque Deus, ele faz isso com a gente, Deus, ele mexe com as nossas estruturas, né? Faz isso, Deus molda a gente, né? E a gente saber disso, que enquanto a gente acredita que a gente precisa mesmo disso, da moldagem mesmo, sabe, de Deus estar fazendo isso, modelando a gente, e isso é bom porque a gente se esforça mais, né? A gente vai buscando mais a Deus, a gente faz isso, é exatamente isso, esforça-te e tem de bom ânimo, como a palavra de Deus fala para nós, é perseverar firme e fiel até o fim, que assim Deus vai, né, nos dar a coroa de vida eterna. É dessa forma que eu, então, quero estar dando continuidade agora nesse vídeo, e assim, eu quero assim estar agradecendo, né, agradecendo a quem vier ter a paciência de assistir esse vídeo, né, é humilde esse vídeo, assim, uma gravação assim, em momentos assim, a qual eu estou tendo a oportunidade, e assim eu vou deixando Deus assim fazer a obra, né, cumprir a obra dele na minha vida, a promessa que Deus tem na minha vida. E eu aqui agora, eu vou estar então fazendo isso, eu vou assim estar mudando um pouco aqui, porque eu acho que a imagem aqui tem uma, sabe assim, uma paisagem bem bonita aqui, e isso agrada muito, né? Quando a gente vê a natureza, assim, é uma coisa que até faz isso, torna a vida muito mais bela, quando a gente olha assim e vê, né, assim, quanta obra que Deus faz. E isso faz a gente até pensar mesmo que Deus é Deus, né, que criou todas as coisas, e é lindo, né? A gente vê os pássaros, né? A gente está olhando e vendo assim toda a criação de Deus, assim como Deus fez, é tudo mesmo assim uma bênção mesmo, né? A obra de Deus, ela é maravilhosa. E então eu quero estar aqui então agora assim, no momento que assim, eu quero estar entrando aqui agora numa parte que eu assim vivi, né? Que agora eu estou entendendo, eu agora entendo, e eu acredito que isso está me ensinando mesmo, assim, eu até mesmo a conseguir a viver mais, assim, porque eu já quis mesmo, isso, eu vivi momentos da minha vida que eu quis isso. Eu quis fazer isso com a minha vida. Eu até, né, assim, passei por momentos da minha vida que eu queria viver, mas ao mesmo tempo, a vida que eu vivi, assim, por algum tempo, assim, por causa que a vida, assim, quando a gente diz que a gente não aceita, né, aquilo que, assim, Deus já fez assim, né? Então, o que eu vou estar aqui esclarecendo? É que a morte, né? A gente vive assim, a gente às vezes acredita, a gente tá bem entendido disso, né? Que a gente vive assim, a gente vai morrer, né? A gente não vai ficar para semente, a gente está aqui, a gente tem vida para fazer isso, né? Para entender bem esse lado mesmo, a gente viver, e Deus dá o tempo para a gente, Deus dá todo o tempo, e a gente fazer isso, a gente até fazer isso, servir a Deus, né?
e estar na presença de Deus e ficar feliz, buscando a Deus e não ficar fazendo isso, não se preocupar com mais, assim, digamos, por nenhum momento que alguma coisa, qualquer coisa, assim, para a gente ser feliz, mas assim, buscando a Deus e algumas coisas que a gente vier a passar, qualquer situação, a gente ter, assim, a nossa vida, assim, na presença de Deus e fazer isso, e ir superando. Isso Deus se agrada, da gente fazer, da gente buscar Ele, para a gente superar todas as adversidades que vier acontecendo na nossa vida. Então, assim, no meu tempo, assim, de quando eu até mesmo, já faz muitos anos, eu estava com 13 anos de idade, isso foi lá em 1985, e a minha irmã, de 2 anos, a Sara, ela então faleceu, a minha irmã com 2 anos de idade, em 1985. E então, eu com 13 anos de idade, assim, eu vivi assim, um momento assim, da morte da minha irmã, o qual eu contendi com Deus. Eu não quis aceitar a morte da minha irmã. E tanto que eu até mesmo assim, tive assim na minha mente o que eu estava exatamente querendo fazer planos para a minha vida, né? Naquele tempo. Eu quis fazer planos para a minha vida. Quando a minha irmã morreu, eu logo assim mencionei assim, que eu não ia querer ter filhos, que era assim, sabe, injusto assim, ter um filho e assim, depois de ter aquele filho, amar tanto, né, se apegar, cuidar, e aí a morte vir e levar, assim, né, o filho de uma mãe. Então, eu, assim, dessa forma, eu entrei, assim, sabe, em contenda com Deus, eu contendi com Deus. E aquilo, para mim, eu fiquei com aquele sentimento de não querer aceitar a vontade de Deus, que fosse daquele jeito, né? E eu, assim, então, com o passar do tempo, então, chegou o tempo que eu vim, então, a me casar. Eu me casei com 21 anos de idade, em 1993, e, assim, depois, né, logo após eu assim, ter me casado, eu vim a engravidar do meu primeiro filho, e depois eu tive o meu segundo filho, né? Tive o terceiro, tive o quarto filho. Então, eu passei a minha vida assim, sempre me dedicando, sempre assim, daquele jeito, como uma mãe, assim, zelosa, sempre com muito amor e carinho, né? Sempre assim, ali, sempre para estar naquele momento assim, de estar fazendo o meu melhor para os meus filhos, né? Cuidando da minha família. E então, em algum tempo, assim, chegou um tempo da minha vida que eu então passei pela dor, né, de perder o meu filho, o meu segundo filho, num acidente de trânsito, né? O meu filho, ele pilotava uma moto, essa moto, ele trabalhando, ele desejou muito essa moto, ele quis muito essa moto, e então ele conseguiu convencer o pai dele, assim, ele pediu muito o pai dele, insistiu muito com o pai dele, que o pai dele tirasse essa moto para ele, por um tempo que ele ainda não estava trabalhando, assim, né, de carteira assinada, fichado. Então o pai dele, então assim, o pai dele assim se preocupou muito, e por muitos momentos o pai dele quis evitar isso. Mas, assim, o meu filho, ele foi insistindo com o pai dele, e o pai dele, assim, comprou essa moto para ele, né? Tirou essa moto para ele, para o meu filho pagar essa moto. Mas aí, né, veio o momento que o meu filho, ele perdeu a vida, né, assim, num acidente com essa moto, né? E com isso, o meu filho, ele estava com 17 anos de idade, quando ele perdeu a vida, assim, com essa moto. E isso aconteceu, esse acidente com o meu filho, isso aconteceu em 2015. E então,
aquilo para mim, eu já, sabe, eu já logo assim, eu recebia, assim, desde o momento da notícia, da morte do meu filho, eu já, assim, me sentia, assim, sabe, vivendo, assim, exatamente, assim, toda a dor, né, que eu ainda, assim, que ainda existia em mim, né, desde a morte da minha irmã, a Sara, que eu até então eu não queria, assim, não queria aceitar também a morte do meu filho, né, e foi assim para mim algo muito assim, o qual a dor para mim, eu sempre assim, eu não conseguia estar bem. Eu fui assim vivendo assim de uma forma que eu até mesmo desagradei a Deus. Eu fui mesmo assim, sabe, uma pessoa daquele jeito, né? Tanto agressiva mesmo, porque eu ali naquele meu momento do que eu vivia, eu somente se preocupava mesmo assim, né, com a minha família. Eu sempre olhava mesmo para esse lado mesmo da minha família, né, e eu assim, eu fui absorvendo assim, sabe, muito sofrimento, eu assim amargurada, e eu entrei em depressão, e eu só ficava chorando, e até mesmo eu fui assim, né, eu fui me deixando mesmo, assim, mesmo que mais sozinha mesmo, mais fazendo isso, mais me, sabe, me deixando mais ali, enquanto eu fazia isso, enquanto eu ficava ali passando por isso, me sentindo ali, sabe, no meu cantinho, eu entendendo assim que, eu estou sofrendo, é uma dor que eu não vou superar, né? Eu estava assim, me fazendo isso, eu estava só mesmo me deixando ficar daquele jeito, me colocando nessa posição mesmo, de ficar sofrendo. E eu não queria viver desse jeito, eu não queria assim, sabe, até mesmo me fazer isso, olhar e pensar mesmo algo diferente para minha vida, né? Enquanto eu até mesmo eu ficava assim naquele momento, alimentando mesmo todo aquele sofrimento, toda aquela dor, né, da perda do meu filho. E quando eu, assim, até mesmo eu estava sabendo disso, que eu fazia isso, e às vezes eu estava sempre buscando também uma ajuda, né? Mas algumas vezes eu até mesmo estava ali rejeitando também, porque era como eu me sentia, né? Eu às vezes também, eu queria ficar às vezes no meu canto, e eu fazia isso, muitas vezes eu ali, eu esquecia também, assim, de algumas vezes, assim, de eu estar fazendo isso, de eu estar me envolvendo, até mesmo fazendo a obra de Deus, e enquanto isso, eu só ficava fazendo isso, eu só ficava insistindo em me sentir ali doente. E então, enquanto isso, eu fui assim pensando, assim, sabe, momentos assim de ser diferente para mim, né? De alguma coisa ser diferente para mim. Mas Deus fez a obra que Ele quis fazer. Deus me ajudou a viver essa situação, assim, a ter a minha vida, né, a ter a minha fé, mas eu passei por isso, eu andei assim, sabe, desse jeito, assim, sabe, em momentos tristes da minha vida, e eu, assim, eu agora eu estou bem, né, eu estou muito bem, graças a Deus, e hoje eu entendo mesmo, assim, o que Deus faz mesmo, assim, o que Deus quer fazer, né, Deus sempre tem algo para fazer. E a gente, às vezes, tem hora que a gente quer fazer, a gente quer subornar, que a gente quer agir assim desse jeito, entrar assim com algum momento assim de uma dica mesmo, falando com Deus, né? Ó, Deus, faz desse jeito, né? Que assim vai ser melhor para mim, né? Eu vou conseguir viver e vou ser feliz desse jeito. Então, às vezes, desse jeito, a gente age assim, a gente quer realmente somente viver feliz. Mas Deus tem os planos deles para a nossa vida, e eu até mesmo eu quero também aqui dizer que é muito bom a gente assim, sabe, sempre passar por isso, a gente sempre viver mesmo aquilo que Deus quer, né? A gente acreditar que é mais assim inteligente a gente atender mesmo a obedecer a Deus, porque fazer sacrifício, né, é desse jeito. Enquanto a gente às vezes a gente quer fazer isso, a gente não entende a vontade de Deus,
e a gente vive assim, sabe, pensando em algo que a gente mesmo, a gente vai conseguir fazer isso para a nossa vida, fazer planos para a nossa vida e fazer isso, né? E até mesmo a gente até fazer isso, e está fugindo de uma prova, né? A gente não tem isso, a gente não acredita que assim, desse jeito, a gente faz a vontade de Deus, porque a vida da gente é assim, se a gente está vendo isso neste mundo, a gente está vendo que tem pessoas assim, né, desse jeito, a vida é assim, a prova está acontecendo, né? As pessoas estão passando por isso, há grandes vitórias por causa das provas, né? Por causa das provações. Então, muitas das vezes, as obras que Deus faz, ela está acontecendo, né? É assim, por algo muito inesperado também que a gente vive também, né, na nossa vida. Então, é bom a gente estar buscando mesmo a Deus e confiar em Deus, acreditar que é assim que Deus faz. Deus, ele transforma a nossa vida, né? E a gente tem que se alimentar mesmo da palavra de Deus, porque sempre acreditando que a vontade de Deus, a gente sempre vai aprender mais mesmo ainda com a vontade de Deus, a gente sempre ainda, a gente vai entendendo também quantos já passaram também nas provas, né? Muitos que já venceram, e assim, né? Quantos já entenderam dessa forma, porque assim, desse jeito, com sofrimento, e até mesmo sendo apedrejado, né? Passando por tantas horas, assim, de viver na prisão, e muitas das vezes, quem diz isso, né? Que está na presença de Deus, é somente dar glória a Deus e ser feliz, né? É desse jeito, se acomoda, porque algumas vezes, quando sofre mesmo as provações, vai viver desse jeito, vai ficar, sabe, ali naquele momento, daquele jeito, confuso, né? É todo momento ali que acontece isso. A depressão, ela vem até mesmo para vir como uma tentação mesmo do diabo, que é para a pessoa fazer isso, tirar a própria vida. Então, quando a gente acredita nisso, que é preciso mesmo, sabe, viver dessa forma, acreditando que a nossa vida com Deus, ela sempre a gente perseverar, né, e assim, a gente aceitar também que Deus faça isso, né? Que a prova de que Deus faz com a gente é para nós até viver mesmo, porque a nossa vida é eterna, é a nossa salvação. A vida eterna é a salvação da nossa alma. Então é assim, é buscar o Senhor, estar na presença do Senhor e confiar, né, que Ele tem todas as obras assim para acontecer, até mesmo para tudo se transformar na nossa vida. É tempo de aceitar realmente a viver uma fé em Deus, com essa obra mesmo de ser provado e de entender também algo mais ainda acontecer, né, na nossa vida, assim, com a promessa de Deus. Então vamos todos na palavra de Deus, assim, sabe, fazer isso, saber, né, estar mesmo, nos sendo assim, alimentado mesmo com a palavra de Deus, e ali naquele momento assim, da gente estar buscando mesmo de Deus, assim, Deus está sempre falando conosco através da palavra de Deus, que assim seja, né? E que a gente venha mesmo entender realmente, né? Assim, quando a gente estiver lendo a palavra de Deus, por causa disso, porque muitos estão assim, sabe, sendo até mesmo pessoas assim sem honra, né? Pessoas que fazem isso, que vão fazendo isso, deixando o escândalo mesmo, sabe, assim, desse jeito, o que vai mais ainda fazendo isso, somente se mantendo mesmo em ficar acusando, em ficar falando isso, em fazer isso, em se dizer até mesmo uma pessoa que não vai mesmo nunca se converter, né, pela obra assim que vê, os escândalos, homens até fazendo isso, homens que se dizem santos, né, que fazem isso, que vão até mesmo em prostíbulos, né, em obras assim que faz parte aí, sabe, do pecado. Então tem pessoas assim, sabe, desse jeito que não diz isso, que não diz que quer assim estar na presença de Deus, que muito mais fica, sabe, assim, muito tranquilo, né, enquanto faz isso, enquanto fica lá, sabe, no pecado mesmo, porque muitas das vezes os escândalos assim entre os que se encontram buscando a Deus, né, os que se encontram assim
fazendo isso, nessa obra mesmo de autoridade mesmo, no ministério mesmo de Deus, né? E muitos estão fazendo isso, fazendo com que, né, outras pessoas não consigam mesmo entender e fiquem assim, mesmo, sabe, meio que assustados, né? E isso sempre está acontecendo. Então vamos nós colocar nossa vida na comunhão com Deus e buscar mesmo de Deus a santificação, e sempre nós vamos viver, vamos ter a paz e vamos até mesmo sentir isso, sentir Deus agir na nossa vida e isso acontecer, e verdadeiramente a nossa fé em Deus, né, assim nós continuar mesmo exercendo a nossa fé em Deus. E muitas das vezes é preciso a gente suportar as provas, é sempre necessário a gente estar fazendo isso, passando pelas provas, né? Porque é assim, para Deus nos aprovar, né? Das nossas provações. Então, que nessa hora, então, eu assim já determino aqui que seja desse jeito, que Deus venha falar mais, né? Que Deus venha assim até converter mesmo muitas pessoas, porque é dessa forma, enquanto a gente quer realmente ser obediente a Deus, isso a gente sempre vai estar fazendo isso, a gente busca mesmo, a gente faz a nossa parte, enquanto isso, ai daqueles, né, daqueles que tocarem nos ungidos de Deus, muitas das vezes, muitos vão ser provados por isso, por essa causa, por tocar nos ungidos de Deus. Então, dessa forma, nós deixamos na mão de Deus. Quem quiser, né, fazer isso, estar acusando, apedrejando, né, os que são os filhos de Deus. Dessa forma aí, com certeza, está tocando na menina dos olhos de Deus. E Deus vai tratar com cada um. Então, nós devemos estar amando, né, mesmo que, assim, nos persigam, né? Mesmo que sejamos nós perseguidos, mas devemos nós estar desejando o bem, estar sempre amando o nosso próximo e assim orando pelos nossos inimigos, porque Deus tem feito isso, Deus tem convertido muitos, né? Que muitos assim que dessa forma agem, que perseguem o povo de Deus. Muitos são convertidos, muitos se convertem também, porque Deus, ele é Deus que faz isso, Deus, ele é Deus que sabe tratar, né? Sabe tratar com cada um de nós. Então, nessa parte agora aqui, eu já encerro, né, esse vídeo, e em outros próximos vídeos, né, eu até venho, assim, a estar com algum, assim, sabe, alguns outros momentos assim que eu venha estar falando e que Deus vai fazendo isso, Deus vai me mostrando também o que eu devo mais assim dar continuidade através dos meus testemunhos. Eu agradeço e que Deus abençoe a todos vocês.